Olá, tudo bem? Eu sou o professor Manga e trabalho com língua portuguesa. Seja muito bem-vindo ao nosso Questão de Linguagem. Pois é, mais um trabalho aqui de revisão, mais um trabalho aqui preparatório para você que está na segunda fase da FUVEST. A gente fez uma live, foi super legal, agradeço a todos que participaram dela, foi um bate-papo muito interessante a respeito da Unicamp, né? Fizemos um trabalho super legal ali e o feedback foi fantástico. Bastante gente me procurou, disse que os temas que foram contemplados ali no vídeo apareceram na prova e essas pessoas se sentiram, né, confortadas ali, se sentiram amparadas, portanto, pelo bate-papo que a gente desenvolveu antes da prova. A ideia aqui, né, nesse vídeo é muito semelhante ao daquela live, né? Tratar de temas que podem aparecer na sua prova, tá? E olhar para a forma como esses temas são cobrados na FUVEST. Então, olha só, eu vou trazer você aqui para a minha telinha e a gente vai bater esse papo então. Né? Eu não vou poder fazer uma live no dia, né, como foi essa da Unicamp. Então, por isso, eu estou publicando um vídeo, né? A vantagem, claro, é de que o vídeo é publicado com antecedência. Então, você vai ter mais tempo para ver, para pensar esses conteúdos, tá? Então, a ideia, claro, é sempre, né, melhorar as coisas para você. Tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui no que tem acontecido na FUVEST. Como eu sempre digo, é importante que você tenha clareza, tá, de tudo aquilo que tem aparecido nos últimos anos. Então a ideia aqui não é fazer um trabalho de mãe de Ná, né? Não é fazer futurologia, tá? Eu descobri o tema da redação do Enem, essas coisas ridículas que acontecem por aí, né? Não é nada disso. Aqui é um trabalho estatístico que eu estou fazendo, né? Olhando para os temas que apareceram nos últimos 5 anos de prova. Eu acho super significativo, eu já comentei isso naquele vídeo para a primeira fase da FUVEST, né? Eu acho super representativo esse universo dos últimos 5 anos. Então não costumo pegar mais do que isso, nem menos do que isso. E quando a gente olha para os últimos 5 anos da FUVEST, a gente percebe que quase metade da prova de língua portuguesa da segunda fase é de interpretação de texto, tá? Vale o mesmo que eu disse na live para a Unicamp. Interpretação de texto aqui significa leitura de gêneros textuais os mais diversos. Então você pode encontrar aqui crônica, você pode encontrar aqui conto, você pode encontrar piada, pode encontrar tweet, pode encontrar post do Instagram e assim por diante. Também pode encontrar poema e também pode encontrar trecho de romance, tá? Nada impede que os gêneros textuais que vão aparecer aqui na prova de interpretação de texto possam ser também gêneros literários, tá? Como acontece na Unicamp, pode acontecer também na FUVEST. Agora, vale ressaltar, a FUVEST tem uma predileção por análise de imagens, né? Então, na segunda fase da FUVEST, não raras vezes, aparecem questões de interpretação de imagens, coisa que é um pouco mais rara na segunda fase da Unicamp. Então tá lá, né, estourado, o que mais cai, interpretação de texto. Em segundo lugar, né, olha aqui uma diferencinha, a gramática com 27%, né? Se você assistiu lá o vídeo, se você fez a segunda fase da Unicamp, você percebeu que a Unicamp costuma cobrar um pouco mais de literatura do que de gramática na segunda fase, né? Já a FUVEST não, ligeiramente um tiquinho mais de gramática do que de literatura. Por literatura aqui eu estou entendendo as análises de obras literárias cobradas na lista, tá? Então tudo aquilo que faz parte da lista de leituras obrigatórias da FUVEST.
Bom, como você sabe, né, a minha preocupação maior aqui é com aquilo que você consegue revisar, é com aquilo que você consegue transformar em algo palpável antes da prova, né? Então, de novo, isso aqui não é um trabalho de futurologia, né? Pelo contrário, a gente olha para trás, a gente olha para aquilo que já foi e a partir daquilo que já foi, né, a experiência tende a dizer que as próximas provas serão assim também, né? Então, olha só, eu vou exemplificar com uma questão como é que a interpretação de texto pode surgir na sua prova de segunda fase da FUVEST, tá? Olha aqui, eu peguei uma questão do ano de 2020, do nosso último exame, então, de segunda fase, tá? Para você perceber como é que a gente vai trabalhar essa parte interpretativa, essa parte heurística, tá? Esse trabalho com o texto mesmo. Vejamos. Você tem aqui uma imagem, né, absolutamente famosa, a imagem daquelas crianças que foram atingidas pelo agente laranja durante a Guerra do Vietnã. Então você tem aqui, né, um fotógrafo vietnamita vai lá e saca essa fotografia das crianças correndo, né? No centro da imagem está a menina Kim Phuc Phan Thi, né? E essa imagem rodou o mundo, essa imagem ficou super famosa e hoje, né, ela é absolutamente icônica quando a gente fala dos horrores das guerras, né? Quando a gente fala sobretudo de como a sociedade civil é atingida pelas guerras, né? Então temos lá um trechinho escrito logo abaixo, né, da foto, e veja que a foto não vem com legenda, né? Nesse caso aqui eu tive que sacar da cartola, né, essa contextualização, tá? Vamos dar uma olhada então no que vem aqui no texto verbal. 46 anos depois, a vietnamita que comoveu o mundo quer que sua foto contribua para a paz. Só vi esse registro muito tempo depois. Passei 14 meses no hospital tratando as queimaduras. Quando voltei para casa, meu pai me mostrou a foto, recortada de um jornal vietnamita. Aqui está sua foto, Kim. Olhei a foto e, meu Deus, como eu fiquei envergonhada. Como eu estava feia e pelada. Todos estavam vestidos e eu, uma menina, estava sem roupa. Vi a agonia e dor em meu rosto. Fiquei com raiva. Por que ele tirou aquela foto de mim? Era melhor não ter tirado nenhuma. Eu era só uma criança, mas tinha de lidar com muita dor. Quanto mais famosa a imagem ficava, mais eu precisava encarar minha tragédia. Kim Phuc Phan Thi, em depoimento a Juan de Souza Gabriel, 19 de setembro de 2018, disponível no site da época. Item A. Justifique o emprego das sentenças exclamativas, explicitando o motivo de espanto de Kim, né? Então vejamos. Deixa eu pegar aqui o meu marcador de texto para conseguir observar o que está rolando aqui. Vejamos. Ele quer saber, né, o examinador, sobre as sentenças exclamativas. A primeira delas está aqui, ó, termina com esse ponto de exclamação, tá? Então, né, olhei a foto e, meu Deus, como fiquei envergonhada. Como fiquei envergonhada é uma frase exclamativa. Legal? E a seguir, como eu estava feia. Temos aqui novamente uma frase exclamativa e pelada, mais uma frase exclamativa, tá? Todos estavam vestidos e eu, uma menina, estava sem roupa. Vi a agonia e a dor em meu rosto, fiquei com raiva, porque ele tirou aquela foto de mim, era melhor não ter tirado nenhuma. Mais uma frase exclamativa aqui. Minha gente bonita, então, né, temos frases exclamativas aqui. E, de novo, eu vou trazer um elemento que não está no texto,
tá? Vou trazer um elemento que faz parte do meu conhecimento, né? Frases exclamativas mostram pra gente como é que tá o interior do falante, né? Como é que tá o estado de espírito dele, como é que tá o humor dele, digamos assim, né? Então eu chego para você e digo, né, que legal! Bom, essa frase exclamativa mostra que eu estou alegre, né? Ou então eu digo, nossa, isso é péssimo, né? Essa frase exclamativa mostra o meu descontentamento, tá? Então, agora colocando no contexto, né, veja só, a menina Kim, né, passou 14 meses no hospital se tratando das queimaduras. O agente laranja é uma espécie de combustível, né, é uma substância incendiária, tal. Então, né, ela passa esse tempo sem saber, né, da dimensão do seu sofrimento, né, da publicização do seu sofrimento, e aí ela volta para casa e o pai lhe mostra a fotografia, né, que saiu num jornal. E ele diz, tá aqui a sua foto. Ela olha, cara, e a percepção dela é justamente, né, de se confrontar com a exposição do seu sofrimento, né? E esse confrontamento, né, traz vergonha, né? Ela diz como fiquei envergonhada, né? Traz a repulsa, né? Então, assim, traz a própria repulsa moral, né? Ela se entende enquanto menina, né, que não deveria estar nua ali, não deveria estar pelada, né? Justo ela, uma menina, né? Então veja, há aí uma pressão moral, né? Vi a agonia e dor em meu rosto, fiquei com raiva, né? E aí essa vergonha, né? Essa censura moral acaba se tornando no final, então, né, a raiva, né? A irritação com aquilo que aconteceu, né? A divulgação desse momento íntimo, desse momento, né, dela, né, de sofrimento, mas também, né, a revelação do seu corpo, a exposição, né, da sua nudez, tudo isso, então, tá aí dentro dessas frases exclamativas, tá? De novo, como a gente já conversou lá no vídeo da Unicamp, é super importante você fazer, antes de sair respondendo, antes de achar que vai sair psicografando alguma resposta, é super importante você fazer esse trabalho, tá? De pegar tudo que você sabe, né? Pegar aquilo que está ali no texto e conectar, né? E fazer uma amálgama. E aí sim, a partir dessa expectativa, né, que você tem já contexto ali formulado, dessa perspectiva que você criou, né, do texto, bom, agora eu acho que eu consigo responder, tá? Então, antes de você sair rabiscando qualquer coisa, veja aquilo que você sabe. Eu trouxe, né, elementos de fora para pensar a imagem, eu trouxe elementos de fora para pensar as frases exclamativas. Tudo isso vai se somar, né? Você é uma pessoa que passou para a segunda fase da FUVEST, você já demonstrou que tem conteúdo, tá? Muitas vezes aí, né, passando com uma pontuação super elevada, vale lembrar que a nota de corte subiu bastante, então assim, conteúdo você tem. É a maneira como você vai organizar, é a maneira como você vai colocar no papel, né, essas suas ideias que vai ser o seu grande diferencial. Então vamos lá agora para a questão, né? De novo, assim como eu sugeri na resolução da Unicamp, tá? Apareceram verbos aqui de comando, você destaque, tá? Para ver se você está conseguindo fazer tudo aquilo que foi solicitado a você. Muitas vezes, em situação de prova, parece que a gente fica meio cego para algumas coisas, né, que são claras, parece que a gente não consegue enxergar porque a gente está, né, sob pressão, que a gente está ali, né, numa situação
que não é a mais adequada, que não é a mais prazerosa. Então, por isso, destaque aquilo que você tem que fazer, né? Então, você vai justificar o emprego das sentenças exclamativas e você vai explicitar o motivo de espanto dela, né? Eu sugiro, como esse texto aqui é um texto descritivo barra narrativo, né? Ela está contando da experiência dela, tal, e ela está descrevendo as suas sensações. Eu sugiro que você faça uma breve introdução, né? Uma breve, digamos aí, leitura do caso para mostrar a motivação do espanto, tá? Então, olha só, minha sugestão de resposta. De novo, assim como a gente discutiu na Unicamp, isso aqui é uma sugestão. Não é a melhor resposta, não é a única resposta. Aliás, é importante que você coloque a sua resposta no papel, tá? Então, a jovem Kim só teve contato com a famosa foto de seu sofrimento meses depois da tragédia, tá? Eu estou fazendo aqui uma paráfrase inicial, né? Então, a jovem Kim só teve contato com a famosa foto de seu sofrimento meses depois da tragédia. Por isso, quando retornou à casa, surpreendeu-se com a repercussão daquela imagem crua, né? Então, assim, ela ficou surpresa, tá? Então, qual foi o motivo da surpresa? Qual foi o motivo do espanto? Ela ficou ausente vários meses, internada, ignorando a existência daquela foto, né? E aí, quando ela volta para casa, ela se surpreende com a repercussão daquela imagem crua. A jovem se envergonhava da situação retratada, sua nudez, seu desamparo. Essa reação está descrita na sequência de frases exclamativas que explicam sua raiva, dor, sofrimento. Legal? Então veja, né? Eu aqui estou tentando fazer o trabalho mais simples do mundo. De novo, né? Quando você vai olhar para essas resoluções comentadas, tal, às vezes você tem a falsa impressão de que você tem que colocar tudo aquilo ali, né? Você tem que passar o pé na bola. Não é nada disso, tá? Menos é mais. Texto simples, tá? Períodos, se você puder, né? Períodos curtos, tá? Tenta, né, ser didático o mais claro possível. Então, eu coloquei aqui o motivo de espanto da Kim, né? Ela só teve contato com a famosa foto meses depois, né? Então, ela ignorava isso. Por isso, quando retornou, se surpreendeu com a repercussão daquela imagem, né, crua, daquela imagem ali, né, absolutamente explícita do seu sofrimento, tá? E aí, né, a partir da explicitação do motivo, eu vou para a justificativa. Ela se envergonhava, né, da situação retratada, da sua intimidade exposta. Legal? Então, né, essa foi a primeira questão aí, né? Ou melhor, o item A da primeira questão. Vamos dar uma olhada no item B. Esse item B eu acho muito difícil e é o que pode acontecer de mais difícil, aliás, né, numa questão de interpretação de texto, tá? Olha só, a partir da expressão minha tragédia, que encerra o depoimento, analise os dois níveis de apreensão do evento trágico, considerando o momento do primeiro contato de Kim com o registro fotográfico e o momento do testemunho, né? Então, o que é difícil aqui, né? Você vai ter que fazer a leitura que o examinador fez do texto, né? Ele te dá aí pistas daquilo que ele leu nesse texto aqui e ele quer que você preencha as lacunas a partir dessas pistas, né? Então vamos lá, o examinador percebe que há dois níveis de apreensão, tá? Ele está dizendo aqui pra gente, né? Existem dois níveis de apreensão do evento trágico, né? Dessa tragédia da menina Kim. Legal?
Considerando o momento do primeiro contato de Kim com o registro fotográfico, esse que a gente já abordou, então, né, no item A, e o momento do testemunho. Olha só, vamos olhar para as informações contidas aí, tanto na legenda do texto escrito quanto no título, tá? Olha só, a gente tem aqui, né, 2018, tá? Eu não sei quando foi a Guerra do Vietnã. Cara, o título te ajuda 46 anos depois, tá? Então, assim, há informações aqui que podem ser de utilidade. Explore o texto, manipule o texto, assim como eu falei para a prova da Unicamp, que você tinha que examinar com cuidado, com carinho, né? Cada elemento que está ali na prova, faça isso também, tá? Com a FUVEST. Tudo bem? Não tenha preguiça de ler, não tenha preguiça de manipular o texto, né? Então, vejamos, a gente tem duas Kins, né? A gente tem a Kim menina e a gente tem a Kim adulta, né? A Kim já senhora. E essas duas pessoas têm um confronto com a tragédia numa dimensão diferente, né? De uma forma diferente. Por quê? Porque a menina Kim, né, tem a sua exposição íntima, né, o seu sofrimento ali exposto, jogado no ventilador, publicado em jornal, né, e ela sofre com isso, tá? Com essa exposição. Agora, me parece que a senhora Kim não, porque afinal, 46 anos depois, a vietnamita que comoveu o mundo quer que sua foto contribua para a paz. Quer dizer, a foto que foi motivo de sofrimento lá no passado foi ressignificada pela adulta Kim, né? Então você tem aqui a foto, né, que causa o sofrimento lá atrás, virando uma espécie de símbolo. Símbolo do sofrimento, não só da menina Kim, né, mas o sofrimento de todas as pessoas que estão em situação de guerra, né, que passam a vida em zonas de conflito e, portanto, né, um sofrimento pessoal, uma tragédia pessoal lá do passado, né, para adulta Kim, né, para a senhora Kim, pode servir para contribuir, tá, para a paz. Por quê? Porque simbolicamente você tem, né, a situação dela se estendendo aí a um contexto político-social, né, a outras e outras e outras pessoas que estão na mesma situação de sofrimento. Legal? Então, super bonitinho, super legal essa leitura, mas bastante difícil. Por quê? Porque o examinador fez a leitura e ele quer que você faça a mesma leitura. Então, o que ele faz? Ele te dá pistas para você sair caçando aí no material que você tem, né? Então, você tem a imagem, você tem o texto e você precisa manipular isso, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar dos temas, tá? Então, isso aqui é uma questão de interpretação de texto. Tá aí, né? Aparece a minha sugestão de resposta. De novo, é uma sugestão, não é a melhor resposta, não é a única resposta, é uma resposta possível, tá? Então, a tragédia de Kim parece se desdobrar em dois planos. Olha lá, né? Os dois níveis de apreensão do evento trágico, tá? Imediatamente após a descoberta da foto, né? Então ela descobre a foto 14 meses depois, né? Ela descobre a foto e ela sofre, né? Então, imediatamente após a descoberta da foto, a jovem sofre uma dimensão pessoal e íntima de sua exposição, né? Então, aquilo dói nela, pessoa Kim, né? Posteriormente, após décadas, a adulta Kim ressignifica o retrato e deseja dar uma função social
e política para o evento que passa a simbolizar não só o seu próprio, mas o sofrimento de tantas outras pessoas. Legal? Super bonitinho então essa questão de interpretação de texto. Agora vamos dar uma olhada nos temas, nos conteúdos gramaticais, tá? Olha só, esse levantamento aqui é super importante. Do universo de questões que eu examinei entre 16 e 20, a maioria das questões é de sintaxe, tá? Se eu disse que a Unicamp tinha uma preferência por morfologia, que a Unicamp tinha uma preferência, né, por questões de vocabulário, a FUVEST, nesses últimos 5 anos, nos questionou a respeito de sintaxe, é o dobro, tá? Então, olha lá, sintaxe disparado, depois vem morfologia e verbos caminhando juntos, questões de conjugação verbal, tá? Você tem que trocar da primeira pessoa do plural para a terceira do singular, você tem que mudar da voz ativa para passiva e vice-versa, tá? Isso tudo costuma aparecer na segunda fase da FUVEST. Depois, vocabulário, né? Então você tem morfologia, verbos e vocabulário, tudo mais ou menos em pé de igualdade. Essas questões de vocabulário te perguntam, viu, o que é que significa tal palavra, né? Dado o contexto, belezinha. E aí, por último, figuras de linguagem e ortografia, né? Apareceu uma questãozinha só de ortografia, então eu não me preocuparia com isso, estatisticamente é quase que irrelevante, né? E figuras de linguagem aparece menos que na Unicamp. Tá? Pode aparecer? Claro, evidentemente que pode, mas costuma aparecer menos. Vamos dar uma olhadinha então numa questão que é representativa, tá? Desses conteúdos aí. Olha só, FUVEST 2019. Meu caro amigo, eu bem queria lhe escrever, mas o correio andou a risco. Se me permitem, vou tentar lhe remeter. Notícias frescas nesse disco. Aqui na Terra estão jogando futebol. Tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol. Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. A Marieta manda um beijo para os seus. Um beijo na família, na Cecília e nas crianças. O Francis aproveita para também mandar lembranças a todo o pessoal. Adeus. Meu caro amigo, Chico Buarque e Francis Haim, tá? Publicada aí a canção em 1976. Por que que eu tô frisando de novo a data? Olha só que interessante. Levando em conta o período histórico em que a letra da música foi composta. Justifique o uso do plural no terceiro verso, tá? Quando você olha lá no terceiro verso, você tem um verbo no plural, né? Se me permitem. Essa aqui é uma questão que te cobra sintaxe. Mais especificamente, é uma questão sobre sujeito, tá? Você deve se lembrar, né, que quando um verbo está na terceira pessoa do plural e não há um referente claro para ocupar a posição, né, dessa omissão, dessa elipse, aí, dessa lacuna, né, do sujeito, a gente diz que esse é um caso de sujeito indeterminado. Né? Então, por que que o verbo tá na terceira pessoa do plural, né? Aí no terceiro verso, é um caso de sujeito indeterminado. Então, olha só, de novo, eu trouxe um conhecimento de fora do texto. E aí eu vou observar, né, aquilo que está no interior dele. Verbo na terceira pessoa do plural, sem um antecedente claro, sujeito indeterminado. E opa, peraí, essa canção foi composta durante a ditadura civil-militar no Brasil? Então calma, vamos tentar entender o que está rolando aqui. Né? O eu lírico diz, meu caro amigo, eu bem queria lhe escrever, mas o correio andou arisco.
Se me permitem, vou tentar lhe remeter. Notícias frescas nesse disco. Opa, aqui tem uma metalinguagem muito interessante, né? O autor sabe que está escrevendo uma canção que vai ser prensada num disco, tá? E aí ele diz: se me permitem. Bom, quem é que permite, quem é que deixa de permitir, né? Numa ditadura, no caso civil-militar, bom, né? Os próprios militares, né, e as instituições dessa ditadura, por exemplo, a censura. Vale lembrar, e isso eu estou trazendo de fora do texto para cá, né, vale lembrar que muitos e muitos autores, dentre eles o próprio Chico Buarque, eram censurados em suas canções. Então, o tempo todo eles ficavam tentando driblar, e esse aqui é um exemplo belíssimo de sucesso, né, do autor. Os autores tentavam driblar a censura, tá? Então vale muito a pena você fazer todo esse trabalho, né, daquilo que você tem de contexto, daquilo que você aprende na aula de história, por exemplo, né, e trazer para cá, para a prova de língua portuguesa. Vale sempre notar, para quem presta os cursos mais concorridos, tá? Direito no Largo São Francisco, medicina na USP Pinheiros, na USP Ribeirão, a prova de língua portuguesa é absolutamente fundamental, é ela que faz diferença, aliás, né? Redação e língua portuguesa são os dois pilares aí da sua aprovação, né? Que vão sustentar a sua aprovação. Legal, então, dito tudo isso, né, a minha sugestão, tá? O verbo permitem, na terceira pessoa do plural, sem antecedente claro para seu sujeito, indetermina o agente de sua ação. Tá? Então, o caso de sujeito indeterminado. É isso. Como a canção foi escrita durante a ditadura civil-militar, né, 1964 a 1985, a canção é de 76, pode-se inferir que, contextualmente, então olha só, estou fazendo uma análise primeiro sintática, depois semântica, né? Então, contextualmente, quem permitiria ou não o lançamento de discos, a publicação de obras, seria a censura do regime. Por isso, permitem, provavelmente se refere aos censores da época, tá? De novo, eu consigo bater o martelo e dizer que é isso, é fato? Não, né? Então veja que eu modalizo, eu digo provavelmente se refere aos censores, né? Essa é uma dica que eu dou sempre, né? A ideia de modalizar aquilo que você está escrevendo, porque nem sempre é possível que você afirme categoricamente alguma coisa, tá? A gente tem aqui indícios, a gente tem aqui hipóteses, tá? A respeito da interpretação desse texto. Belezinha, seguimos. O item B. A letra da canção apresenta características de qual gênero discursivo? Minha gente, de novo, questão de interpretação de texto da FUVEST. Olha lá, gênero discursivo, gênero textual, tá? Tem que dominar, né? O cara que vai passar na FUVEST tem que conhecer, né, e tem que reconhecer os gêneros discursivos, né? Então aqui, ó, você tem uma canção, mas essa canção se assemelha, essa canção se aproxima do discurso missivista, do discurso epistolar, do discurso das cartas. De onde que eu tiro isso, né? Justamente porque o eu lírico está me contando que ele se frustrou, que ele não conseguiu, né, mandar uma carta porque o correio andou arisco. Então ele decidiu mandar notícias frescas na forma de canção. Então essa é uma canção, mas é uma canção que funciona como carta. É uma canção que tem semelhanças, né, com esse gênero discursivo, tá? Então, o que é que você sabe de carta? O que é que você consegue trazer de fora do texto para cá, né? Bom, carta costuma ter vocativo, né? Carta costuma ter despedida, né? Carta costuma ter interlocução,
pronto, né? Já citei até um a mais do que precisava, tá? Então, a minha sugestão é essa aqui. Meu caro amigo, reproduza a estrutura de uma carta. Na impossibilidade de escrever uma epístola de fato, mas o correio andou arisco, o eu lírico remete às notícias pela letra da canção. As duas características mais evidentes desse gênero são o uso do vocativo, né? Meu caro amigo, e a despedida explícita a todo pessoal, adeus. Tá? Então essa é a minha sugestão de resposta. Não é a melhor resposta, não é a única resposta, é uma resposta possível. De novo, é super importante, se você ainda não tem exercitado, né, pelo amor de Deus, falta aí pouquíssimo tempo, é super importante colocar no papel, né, aquilo que você entende como resposta. Legal? Então, minha gente, de novo, né? Quero frisar com vocês a importância desse gráfico aqui, tá? Vou retomar aqui com vocês. Olha só, tá aqui a incidência de assuntos, tá? Que a gente observa aí fazendo esse levantamento estatístico. Questões de sintaxe, né? Disparado lá em cima. Mas, de novo, não é uma sintaxe boba, né? Não é uma sintaxe do tipo, que tipo de sujeito é esse? É uma sintaxe contextualizada, né? É uma sintaxe que te leva à interpretação do texto. Então, isso vai ter que ficar, né, muito claro para você na hora de responder as questões. Não é um português que cobra conteúdos gramaticais por cobrar, né? A FUVEST, eu acho uma prova belíssima por isso, a FUVEST vai te cobrar, né, sempre o português como uma ferramenta, né, a gramática como uma ferramenta para a interpretação. Né? A própria disciplina da língua portuguesa está subordinada à interpretação de enunciados. Tudo bem? Então, olha de novo, né? Se quiser dar print, fique à vontade, tá? E a gente se encontra, tá? Num próximo episódio aí, num próximo vídeo, tá? Desejo todo o sucesso do mundo para você que vai prestar FUVEST, seja como treineiro, seja definitivamente, né, para valer, tá? O seu sonho está muito próximo de ser realizado, tá? Então força, vai para cima dessa prova. É uma prova muito bonita, é uma prova que a gente deve respeitar, claro, né? Mas você também já se esforçou bastante, você já se provou muito capaz de se tornar universitário, tá? Então, um forte abraço e até um próximo vídeo nosso, tá? Tchau, tchau!